Olá, ouvintes do Na Moral Podcast, sou Joselice, seu apresentador favorito, e hoje a gente vai adentrar num tema fascinante, a aplicação dos contos de fadas no ensino de língua inglesa. E nós vamos falar sobre como essa metodologia é muito importante para o desenvolvimento do bilinguismo e o desenvolvimento cognitivo. E para isso eu trouxe algumas convidadas muito especiais aqui. A Alice, nossa especialista em neurologia e pedagogia, novamente aqui conosco, como sempre já é de praxe, né? E, pela primeira vez, nossa mais nova convidada, Arlene, uma educadora de muitos anos de experiência. É um prazer estar aqui. É um prazer voltar aqui. Adoro ser uma convidada fixa do Na Moral. Meninas, a gente sempre escuta que as crianças têm mais facilidade de aprender, mas tem alguma explicação científica que relacione com isso? Bom, a ciência explica essa facilidade através da neuroplasticidade cerebral, que é a capacidade do cérebro de adquirir novos conhecimentos e formar novas conexões. E estudos como o de Barack, de 2014, ele apresenta que a introdução de uma segunda língua durante a infância não causa aquela confusão mental, como se acreditava antigamente. E pelo contrário, né? Ela promove o desenvolvimento precoce de habilidades cognitivas, como o controle executivo, e o conjunto de processos que nos ajuda a focar e a ignorar as distrações, e a teoria da mente. Os documentos, eles apontam que os contos de fadas, eles agem como uma metodologia lúdica e eficaz. E é um instrumento que aproveita a familiaridade das crianças com as histórias para facilitar o desenvolvimento linguístico. Exato, essa familiaridade que as crianças já têm com os contos de fada na sua língua materna facilita essa transferência do sentido para o inglês. E na prática isso é impressionante, porque o professor ele atua como um mediador que, como sugere, né, a teoria da zona de desenvolvimento proximal de Vygotsky, que o professor pega o que a criança já conhece da história e orienta para que ela esteja pronta para aprender, o que ela já está pronta para aprender o inglês. A gente pode considerar que essa metodologia ela se alinha com a visão de que o ensino de línguas ele deve ir além do ensino de pura gramática. Tem que focar na competência comunicativa cultural e usar essa literatura justamente para desenvolver essa consciência cultural e o engajamento pessoal. Realmente, essa é uma das maiores reflexões que esse tema pode nos trazer, já que os contos de fadas também não são só para a sala de aula, estão no nosso dia a dia. Quando você vai botar, você é uma mãe, você é um pai, você vai botar sua criança para dormir, a primeira coisa que você pensa é contos de fadas. E, Arlene, como o nosso ouvinte, que pode ser, como eu comentei, uma mãe, um pai, ou até um professor, como ele pode entender a importância desse tema? Olha, as pesquisas elas demonstram que o uso de conto de fadas aumenta significativamente o engajamento dos alunos e essa motivação é um dos principais fatores para o sucesso do aprendizado. As crianças elas podem ressignificar as histórias e as suas vivências, como o bullying, por exemplo, e isso demonstra que os contos de fadas são mais do que apenas uma lição em inglês. Elas vão se tornar uma ferramenta para o desenvolvimento socioemocional e também para o pensamento crítico. Que ótimo! E como essa metodologia se aplica, mais concretamente, na sala de aula? Bom, geralmente as atividades elas são multimodais, então elas vão usar texto, áudio, imagem, vídeo. E o professor ele pode usar a técnica da leitura guiada, com livros ilustrados, vídeos legendados, dramatizações. E uma abordagem eficaz é justamente a sequência didática, onde o professor ele vai atuar ali como um designer do aprendizado e vai elaborar atividades que vão desde a introdução de palavras-chave até a reescrita da história, como mudar o final ou adaptar a história para o contexto atual, por exemplo. Interessante. E isso também nos permite trabalhar o inglês de forma integrada, né? Focando nas 4 habilidades, que são ler, ouvir, escrever e falar. Que eu li um estudo da UERN que mostra que essa abordagem de tradução criativa, ela leva as crianças a criar novos sensórios e espaço-temporais. E elas vão se desvincularizar desses enredos tradicionais que a gente já conhece, e isso vai refletir a flexibilidade cognitiva que a pesquisa sobre o bilinguismo retrata. E também a gente vê isso até nos filmes, nas adaptações. Existem várias adaptações de contos de fadas que são mais modernos. Quantos filmes a gente não tem de O Conto da Nova Cinderela? Tem pelo menos uns 3 só de 2000 pra cá. E isso até pra adulto, né? Porque a gente tem até Branca de Neve e o Caçador, que já é uma coisa mais Sim, pra é adulto. verdade. Vamos agora dar uma pausa para ouvir um dos nossos ouvintes. Veio aqui uma pergunta muito interessante de Gisele.
Oi, gente, meu nome é Gisele, eu adoro podcast e sempre quero participar. Eu queria saber como os professores podem usar os contos de fadas para ensinar inglês e, ao mesmo tempo, garantir que os alunos aprendam gramática e passem nos exames, já que são os objetivos da escola. Essa é uma excelente pergunta, Gisele, porque, como diz das pesquisas de Pardede de 2021, uma das maiores dificuldades dos professores é como utilizar o inglês, os contos de fadas e a falta de materiais também. Mas o segredo é não usar o inglês como um pretexto para a gramática, mas sim como um instrumento para a prática discursiva. Uma pesquisa que eu vi relacionada a isso foi a de Pereira, 2011, que mostra que essa inter-relação entre as dimensões sociocultural e linguística, elas são a mais importante. A gente pode, por exemplo, utilizar o past tense, o passado simples, dentro de um contexto narrativo, ou discutir as ordens dos adjetivos em inglês de acordo com as descrições dos personagens. Mas ainda nesse tópico, e no dia a dia, o que os pais e parentes podem fazer para aplicar essa metodologia? Olha, a minha dica é começar com o que já é familiar, mas em inglês. Assistir a filmes de animações da Disney com o áudio original, né, que geralmente é o áudio em inglês, e as legendas em português, é um excelente ponto de partida. Porque isso ajuda o aluno a se expor de forma natural à fonética e à entonação da língua, e os pais podem incentivar depois a discussão sobre a moral da história, em português mesmo, sobre o que eles entenderam, perguntando: e o que você aprendeu com essa história? Porque vai reforçar a conexão da língua com a vida e os valores culturais. E outra dica importante é o usar do reconto criativo, que é, após ler uma história, você pedir para a criança ela repetir em inglês. E mesmo que misture as duas línguas, como português e inglês, não tem problema, porque isso é o que a gente chama de code switching, ou alternância de código. Isso vai fortalecer a confiança, a produção oral e a fluência. E vocês têm algum material de referência para recomendar para o público, para aprofundar um pouco o conhecimento? Claro, os trabalhos que a gente citou hoje, tem o de Caroline Costa Pereira, de 2011, tem o de Barak, de 2014, e são excelentes fontes para entender a teoria. Isso. E também é interessante você apresentar contos ilustrados de inglês, como, por exemplo, o de Little Red Riding Hood e de The Story of Puss in Boots, porque eles são discutidos também nessas pesquisas. E vocês falando isso, eu também lembrei que é muito interessante também a gente trazer para algumas plataformas como o YouTube, que só o que tem são releituras e histórias com legendas, português, inglês, Sim, em várias línguas diferentes. Muitos. Muitas plataformas, não só o YouTube, tem coisas no TikTok, no Instagram, tirar proveito de todas as redes sociais. Isso, e hoje é fácil encontrar até esses livros em PDF mesmo, né? no Google, pra você pesquisar. Exatamente. Já é de fácil acesso. Uhum. Agora, infelizmente, né, estamos no final do nosso episódio. Que pena. Chegando ao fim, espero que essa conversa tenha ajudado ao nosso público a entender melhor como vocês, nossos ouvintes, podem aplicar essa metodologia nas crianças, não só seus filhos, seus alunos, mas crianças que vocês têm contato, né? Seus sobrinhos, primos, irmãos, entre outros, para eles adquirirem um novo conhecimento e até vocês adquirirem um novo conhecimento por consequência. E também o caminho de aprender inglês pode abrir um leque de possibilidades para a criança. Eles têm a opção de escolher coisas diferentes, um caminho mais feliz para elas. E agradeço imensamente as minhas convidadas especiais por darem a ilustre presença de vir. Obrigado, o prazer é sempre todo meu. Obrigada, eu que agradeço pelo convite, fiquei muito feliz. Que bom. Até a próxima, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio de Na Moral Podcast.